Lá nos registros mais antigos da história humana, tem um nome que se destaca. E o curioso é que não é pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez. Ele não morreu. Essa é a história de Enoque, o homem que de certa forma caminhou para fora do tempo. Essa frase é uma das mais enigmáticas que existem. Pensa só, uma biografia inteira resumida em um desaparecimento. É uma conclusão tão abrupta que a gente é obrigado a perguntar: o que, afinal de contas, aconteceu com esse homem? Para a gente entender o tamanho do impacto dessa frase, a gente precisa primeiro entender o contexto. Ela não é só uma linha solta num texto antigo. Não, ela quebra um padrão que parecia de ferro, estabelecido desde o primeiro homem. Então, vamos lá. O capítulo 5 de Gênesis é basicamente uma genealogia, uma lista de nomes e idades, sabe? Traçando a linhagem desde Adão. E tem um ritmo nisso, uma cadência quase hipnótica. E o mais importante, tem uma fórmula que se repete. E essa fórmula, olha, ela é bem sombria. É um lembrete constante da mortalidade, um refrão que ecoa, geração após geração. Começa com Adão, claro, o texto diz a idade dele, menciona os filhos, e então vem a frase final, a que parece inevitável. E morreu. Ponto final. Fim da história. O padrão continua com o filho dele, Sete. Centenas de anos de vida, filhos e filhas, e então o mesmo ponto final. E morreu. E de novo com Enos, neto de Adão. A essa altura, o padrão já está mais do que claro. A vida podia ser muito longa, mas a morte era certa para todo mundo. É um refrão de finitude. E então, a gente chega neste nome, Enoque. Ele é o sétimo na linhagem a partir de Adão. A lista continua, e a gente espera a mesma fórmula de sempre, mas é aí que algo totalmente inesperado acontece. A primeira coisa estranha é que a vida de Enoque foi muito curta para os padrões da época. O filho dele, Matusalém, viveu 969 anos, o recordista da Bíblia. Adão, lá atrás, 930. E Enoque, apenas 365. Um número que, claro, lembra os dias de um ano. Talvez um símbolo de uma vida completa, não em duração, mas em qualidade, em propósito. E a chave para entender esse destino tão único de Enoque está em uma descrição. Uma descrição simples, mas tão profunda que foi dada a ele e a quase mais ninguém naquela era. É essa frase aqui que muda tudo. Antes de nos dizer que ele desapareceu, o texto dá razão. Enoque andou com Deus. Isso não é uma ação casual, sabe? É a definição da vida dele. E é por isso que a história dele não termina com "e morreu". Mas o que significa de fato andar com Deus? Não é uma caminhada física, claro. A expressão em hebraico sugere uma amizade contínua, uma intimidade profunda, um alinhamento total de vontade. Significava viver de um jeito diferente, moralmente separado de um mundo que, como o próprio Gênesis descreve, já estava mergulhando na corrupção. E para a gente entender a profundidade da escolha de Enoque, o próprio Gênesis nos dá um contraste fascinante, que muitas vezes passa despercebido. Acontece que havia outro homem chamado Enoque, mencionado um pouco antes. E essa comparação é brilhante. O primeiro Enoque, da linhagem de Caim, constrói uma cidade e dá o próprio nome a ela. O legado dele é terreno, físico, focado em si mesmo. Já o segundo Enoque, o nosso Enoque, constrói um relacionamento. O legado dele não é de pedra, mas de comunhão com o divino. São dois caminhos para a humanidade, apresentados lado a lado: construir para si na terra ou caminhar com Deus para além da terra. Mas a história de Enoque não termina com o desaparecimento dele. O verdadeiro legado não é a ausência, mas a influência poderosa que ele deixou em quem veio depois. Aquela mesma frase rara, andou com Deus, é usada para descrever o bisneto de Enoque, Noé. Sim, o Noé da Arca, o homem que Deus escolheria para salvar a humanidade do dilúvio. O legado de Enoque não foi uma cidade, mas um caminho de fidelidade que passou de geração em geração e que no fim se tornou o meio de sobrevivência para o mundo inteiro. Então, o ponto central é este. A história de Enoque é como um protótipo. É a primeira demonstração de que uma vida não se mede em anos, mas na profundidade do relacionamento com o Criador. É um testemunho de que a recompensa pela fidelidade pode ir além da própria morte. É uma semente de esperança na vida eterna plantada bem no comecinho da história humana. E é assim que a história de Enoque atravessa os milênios e chega até nós, nos confrontando com uma questão sobre a nossa própria jornada. No final, a biografia tão breve e misteriosa de Enoque deixa uma pergunta pairando no ar, tão relevante hoje quanto era há milênios.
O que realmente define uma vida bem-sucedida, o número de dias que a gente acumula ou a maneira como a gente vive cada um deles.